Será mesmo que as baladas vão acabar? Eu vi uma galera falando aí de que as baladas vão acabar. Uma porque os homens não chegam mais nas mulheres. As mulheres também não vão chegar nos homens. Outros falam que as mulheres agora é que chegam nos homens. Outros falam que as mulheres estão fáceis demais. É 7 mulheres para cada homem. Se brincar, é 14 mulheres para cada homem. Aí os homens falam que, muitos falam, né, que, pô, hoje vivemos a era mais fácil de transar. Como nunca antes, tá tudo muito fácil. Será mesmo que tá fácil? Talvez está fácil para esses caras que estão falando. E às vezes até não. Porque falar, até papagaio fala. Eu quero ver é demonstrar. Tudo bem, digamos que seja verdade. Torço para isso. Mas assim, será mesmo que as baladas vão acabar? Por qual motivo que elas vão acabar? Se é que elas estão acabando? Cara, no meu ponto de vista, eu acho que pode acabar se for por uma questão financeira dos donos dessas baladas. Pela dificuldade de pagar aluguel, a dificuldade de administrar, de gerenciar, a dificuldade de funcionários. Não se acha ninguém mais para trabalhar hoje em dia porque tem opções muito fáceis, relativamente fáceis, de você ganhar a vida hoje em dia, principalmente se você for um cara solteiro, não tiver um pinto para dar água. Mas assim, por essa questão, pelo fato das coisas estarem ficando cada vez mais caras, você montar negócio no país, no Brasil, é algo extremamente complicado, a carga tributária do Brasil é extremamente alta, extremamente corrupta, ladrona, etc, etc. E questões de leis trabalhistas e companhia, né? Leis trabalhistas, problemas com funcionários, complicações, etc, etc. Então, assim, por esse ponto de vista, pode ser que tá difícil. Muitas casas noturnas estão quebrando, estão fechando. Até porque, por outro lado, pro lado dos clientes dessas baladas, dos frequentadores, né, dos usuários, bebida está muito caro, consumação um absurdo, comida, se é que tem comida nessas porcarias desses lugares, porque eu não frequento, né? Se você frequenta, comente aqui o que tem numa balada. Se é só bebida, se tem comida também, não sei. Faz a maior cara que eu fui em balada, que eu odeio essa porcaria. Mas assim, eu te confesso, cara, que por mais que eu odeio esse tipo de ambiente, ainda eu tenho assim uma curiosidade de saber como que está o ambiente de uma balada hoje. Acredito que deve estar uma bosta. Deve estar a pior merda possível, porque na minha concepção, essas pragas desses lugares nunca foi bom. Pelo menos de acordo às minhas poucas experiências que eu tive em balada. Mas cada um tem um tipo de experiência, cujo qual também vai depender muito da sua percepção de vida, dos seus gostos e da sua maneira de enxergar o mundo. Cara, se vai acabar ou não, não sei. A única coisa que eu vejo quando eu tô andando na rua, eu passo em frente a algumas baladas que tem aqui na cidade onde eu moro, principalmente nos centros, né, ali, tem alguns bairros que são pontes, né, da cidade, onde a galera se encontra, as avenidas e tudo mais. Cara, o que eu vejo é filas, filas e mais filas. Mulheres praticamente peladas, praticamente sem roupas. Mulheres que, se elas estivessem peladas, talvez não chamariam tanta atenção quanto de fato chamam com aquelas roupas minúsculas, micro roupas. Então, assim, os caras, eles se atraem pelaquilo. As mulheres, elas atraem os caras que vão nas baladas para poder gastar dentro dessas baladas, dessas casas noturnas, e bancar essas casas noturnas, financiando e sustentando e promovendo o financiamento, o sustento dessas casas noturnas. Na minha opinião, os homens são a fonte de renda principal dessas baladas, cujo qual são atraídos pelas mulheres, porque eles querem sexo. As mulheres vão para se divertir, para serem bancadas, comer, beber de graça, transar de graça, motel de graça,
ir embora de graça, Uber de graça. E se brincar, sai da balada e vai para outra orgia, outra festa, outra farra de graça, sem gastar R$ 1. Essa é a vida de uma mulher da noite, de uma mulher leviana, que vive a vida curtindo, que mete o louco. E outro motivo também pelo qual eu acho que pode ser que as baladas venham a acabar, ou pelo menos a diminuir, é o estômago das pessoas, principalmente dos homens. Por não mais quererem ou ter estômago de sobra para se submeterem a tal situação, a tais requisitos, a ser quem eles não são. Por exemplo, usar um tipo de roupa, meter uma tatuagem, um corte de cabelo, um brinco para ficar descolado, para poder ter mais facilidade de comer mulher. Porque hoje em dia, para comer mulher, você tem que ser bem meter o louco, tem que ser tipo um Zé Droga do caralho, você tem que ser um estilo funkeiro. Quanto mais você puder passar a impressão de lixo, mais valor você vai ter na percepção das mulheres atuais, no meu ponto de vista. Aí, se você for bonito, ajuda, mas não é tudo, não é suficiente. Você tem que ser descolado, você tem que ser alegre, tem que contagiar o ambiente, você tem que ter uma energia contagiante, você tem que ter um alto grau de status, de destaque, tem que ser um cara que tá ali conversando, tá sorrindo, tá se destacando no meio da multidão. Aí, por esse aspecto, pode ser que muitos caras acabaram ficando de saco cheio dessa merda e não mais optaram por se submeter. Fora o gasto de dinheiro, perda de noite de sono, etc, etc. Aí, nas baladas, tem muita mulher. Pode ser que tem muita mulher dando sopa, mulher pelada, que tá ali disponível para poder te dar. Ela também quer transar. Mas e daí? Você tem os pré-requisitos que vão fazer com que a sua vida se torne mais fácil, que vão te fazer ter êxito. Porque para alguns caras, realmente, eu acho que está muito fácil. Tá muito fácil. Fora o requisito de ter rede social, de ter Insta, de ser um famosinho, porque uma das primeiras perguntas, das primeiras palavras superficiais que vão rolar ali na primeira interação você tem Insta? Qual que é? Você tem Twitter? Essa merda. Aí a mulher vai lá, entra no seu perfil, aí a mina vai lá, entra no seu perfil, vê o seu lifestyle. Se você for um cara que tem um lifestyle interessante, pode ser que ali mesmo ela já dá pra você no meio de todo mundo ali. Agora, se você não é um cara destacado nas redes sociais, não adianta você chegar na balada metendo louco, sendo destacado, chamando atenção, conversa com todo mundo, super, hiper, mega extrovertido, mas se você não representa isso em suas redes sociais, pode ser que não vai sair nada dali. Porque você tem que ser um cara superficial, tanto na vida, no convívio social, pessoal, presencial, quanto em rede social. Porque, afinal de contas, a superficialidade e a hipocrisia é o que reinam hoje em dia. E o contraditório também, que não podemos esquecer de enfatizar. Aí, sem falar também no som alto da balada. Pra você conversar com a mina ali com som alto, você tem que chegar, labiar a menina, sabe? Você tem que conversar com ela, meter uma lábia nela. Isso é chato pra caçamba, cara. É chato pra caralho. Você conversar, como é que você vai trocar ideia num lugar com um som extremamente alto? E outra coisa, você tem que ser o cara que tem uma voz de boi. Você tem que ter uma garganta de boi. Pra você conseguir falar alto pra caralho e a pessoa ouvir você plenamente num som estrondoso, faltando estourar os tímpanos do seu ouvido. Então, assim, você tem que ter esse pré-requisito também. Chegar lá falando baixinho e tudo mais,
ninguém vai nem entender o que você está falando. O pessoal vai fazer uma cara de bosta lá. O quê? O quê? Eu não estou ouvindo, não estou ouvindo. Ah, dá licença, sai pra lá, eu nem te conheço. Me larga. Ou seja, já ouviu aquele ditado que não é o que você fala, mas como você fala. O tom de voz, a forma como você conversa também, vai fazer uma diferença enorme em uma balada. Se você não tem isso, nem inventa que vai dar merda. E outra coisa, cara, esses lugares, eles estão sendo invadidos por vermes, por maconheiros, por caras barreirados. Então, assim, se você não é um deles, meu irmão, você vai ficar como um padre numa balada. Você vai ficar como se fosse um padre ou se fosse uma ovelhinha em meio a porcos. Em meio a um chiqueiro de porcos, se você é uma ovelhinha. Não vai rolar, não vai dar certo. Então, se você não é um lixo moderno, ou seja, se você não é um lixo moderno, você não será bem-vindo na sociedade de lixo moderna. Porque para eles, você não sendo um lixo moderno, você é visto como um lixo. E para nós, para pessoas como eu, e talvez como você vê os lixos modernos da sociedade moderna como lixos. Mas eles também vê você como lixo. Logo, se você for o lixo, assim como eles vão te ver como deuses. É assim, cara. Tá tudo virado ponta cabeça. O que presta é o que não presta, na visão da sociedade lixo moderna. E o que não presta é o que presta, na sociedade lixo moderna. Assim, cara, como os valores foram completamente distorcidos, não vou falar nem investidos, mas não é distorcidos, eles foram amassados, eles foram estraçalhados. Porque o que é bom, o que é ouro, hoje em dia, é visto como merda, é visto como uma coisa negativa, uma coisa insignificante, uma coisa irrelevante, sem valor. E o que é lixo, o que é bosta, o que é merda, é visto como ouro, é vangloriado, é romantizado, é amado, é venerado, é idolatrado. Tá tudo virado ponta cabeça. Os padrões de beleza, o arquétipo de homem ideal, o arquétipo de mulher ideal, tá tudo virado. Embananou, embucetou o meio de campo tudo. Virou uma confusão só que ninguém mais está entendendo mais nada. Somente os vermes, apenas os porcos da sociedade, eles conseguem, quer dizer, nem eles conseguem entender. Eles simplesmente estão nessa merda. E simplesmente estão nessa merda e vão continuar nessa merda. Porque é isso que eles são. Merda.